nós estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre a reforma do Código Penal. No bloco anterior aqui, terminamos com a doutora Fernanda, eu queria passar agora para o doutor Moinhos. Doutor Moinhos, o doutor Adi, na abertura do nosso programa, ele falou um pouco daquilo que o senhor tinha falado na sua intervenção anterior, sobre aproximar, enxugar tipos penais, né? Mas existem ainda muitas questões que estão ainda em leis especiais que podem ser objeto de muita discussão. Será que nós vamos ficar livres desses conflitos? Isso seria uma vontade, né? Esse conflito deixar de existir. Mas, primeiro, nosso presidente da Ordem, ele está correto, realmente, e essa é a proposta. Acho que uma das ideias, tanto da Câmara, quando constituiu uma comissão para avaliar, e o doutor Fernando falou do bem jurídico, essa simetria entre os comportamentos criminosos, os bens jurídicos que são violados, seja a vida, o patrimônio público ou privado, enfim, a honra, e também no Senado, se procurar enxugar, fazer o sistema penal mais simétrico. Eu dou um exemplo que eu tenho usado muito assim em seminários, em debate. A questão da formação de quadrilha, muito usada agora na ação penal 470, né, de quadrilha ou bando. Ela no Código Penal prevê a existência de pelo menos 4 pessoas reunidas, associadas para o crime. Mas em matéria contravencional, há um bando com 5 pessoas no mínimo. E há delitos como drogas, que a associação para o tráfico exige apenas 2 pessoas. Ou seja, o próprio sistema penal, por causa das leis chamadas especiais extravagantes, é assistemático. Ele não tem uma simetria. Então, essas reformas procuram dar essa simetria. Então, essa preocupação do presidente da Ordem, doutor Vadir, não há dúvida nenhuma, acho que os 2 projetos procuram enfrentar. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um fato, a dificuldade que se tem em saber o que é o ideal. Acho que nenhum de nós tem. Por exemplo, na nossa comissão, eu sempre admito uma frustração. Manteve-se a pena no Senado, quer dizer, na comissão, que agora o Senado está discutindo, formado pelo Senado, para o crime contra a vida, a pena mínima de 6 anos. Talvez eu, como um antigo promotor do júri, eu acho que não podemos ter a mesma sanção para a vida humana, aquele que mata alguém, de 1890, do primeiro Código Penal, que foi no início da República. Já a comissão da Câmara aumentou um pouco, como ocorre nos países vizinhos e alguns até da Europa, no mínimo 8 anos. No entanto, a honra em que muitos pretendem que se quase descriminalize, se reponha com indenização, eu acho que a honra é um bem relevantíssimo para a vida humana. E eu mesmo propus um aumento de pena, quer dizer, a sanção penal mais rigorosa, e foi aprovada na comissão. Não sei se o Senado vai manter. Isso, eu digo, é uma dificuldade de qualquer profissional de direito, qualquer cientista político, qualquer acadêmico, qualquer pessoa da sociedade. Tanto que estamos sendo questionados essa ampliação do crime, do aborto, das hipóteses de descriminalização, não punição. Porque acho que está se atingindo a vida, tá? E isso vai ser muito polêmico no Senado. Particularmente, eu era contra esse aumento da pena mínima no caso de homicídio, por esse motivo, por entender que a vida vale hoje tanto quanto valia no século XIX, ou quando esse código foi criado, e se não é por esse motivo, não se tem que aumentar, a não ser que me mostrem que outros tipos penais têm uma pena idêntica com bem jurídico menos relevante. Mas não porque hoje existe mais homicídio do que existia no século XIX. Não é só a vida humana é que tem que ser valorizada. Concordo, doutora Fernanda, não há dúvida nenhuma. Agora, não é fácil chegar. A própria nossa comissão, certamente, até pela sua divergência de operador de direito, ela tem algumas incongruências. Tá? Há crimes que eu acho que a sanção ficou muito aquém e outros ficou além. Agora, isso é para o debate. Agora, para a crítica. Descriminalizações importantíssimas. Que eu também concordo. E baseadas na questão do bem jurídico. Por exemplo, em relação à prostituição. Também, muito bem lembrado. Atualmente, só pelo projeto novo, pelo projeto de Código Penal, só será crime ligado à prostituição, o favorecimento à prostituição, quando houver coação... A exploração mesmo, quando houver comercial. Violação à liberdade sexual da prostituta. O crime é contra a liberdade sexual da prostituta e não contra a moral. Então, isso é uma análise acerca do bem jurídico tutelado, do que está sendo protegido, muito interessante e imprescindível. Então, esse avanço houve, não há como se negar.
Agora, na minha opinião, em relação a outros bens jurídicos tutelados, eu não consigo, por exemplo, o desembargador Moinhos já conhece a minha opinião a respeito, identificar bem jurídico tutelado no crime de cambismo, que é o crime do cambista, que compra ingressos e vende acima... Já tem previsão no Código do Torcedor. Já tinha, era meio esquecida, né, e agora foi trazido para o Código Penal e, obviamente, ganha uma dimensão um pouco maior. Eu entendo que aquilo era para ser descriminalizado. Era uma boa opção. O pessoal da comissão opção. deve ter ido a algum show, algum jogo de futebol e ficou muito irritado. Ficou de fora, Não né? conseguiu comprar o ingresso, né? Acho que esse era um caso para ter visto que tinha no Estatuto do Torcedor, joga-se fora, não era para ter trazido. Eu queria só observar duas coisas. O doutor Moinhos levantou uma questão interessante sobre a subjetividade de alguns valores, né? Mas em algumas sociedades, a honra, ela está mais bem protegida do que a própria vida, né? Em alguns estados muçulmanos, estados... Não, exato. Né? E em alguns você tirar casos, a honra da realmente, pessoa é mais grave que tirar a vida. Mas pessoa, há né? uma tendência, eu posso ser, e eu diria, pelo menos no Brasil eu percebo isso, em de que a honra seja, claro, protegida, mas não com a sanção penal, no sentido até da privação da liberdade, e sim com indenização, matéria pecuniária. Sim, claro. E eu divirjo disso. Eu acho que isso é um desvalor à honra. Que nem sempre a gente dizer que determinada conduta não deve ser protegida pelo Código Penal não quer dizer que não existe um bem jurídico ali. A questão é saber se o direito penal deve interferir. O cambismo, por exemplo, me parece que poderia ser solucionada a questão por outros ramos do direito administrativo. Eu queria voltar na questão anterior que a senhora abordou, com relação ainda ao volume da pena, né, e a possibilidade dela exercer uma influência repressora em quem vai praticar o crime. A questão que se levanta muito no Brasil é que as penas fixadas, elas ficam muito aquém da reprovabilidade, porque existe um sistema de progressão que facilita muito a saída de uma pessoa condenada ao regime. Então, essa é uma crítica que se faz. Alguém que seja condenado, por exemplo, a um crime de homicídio, a uma pena de reclusão de 30 anos, por exemplo, ele não vai ficar 30 anos nesse sistema, a ideia de que ele estará sendo punido severamente, é uma ideia que a sociedade acha que não funciona. Mas isso é essencial. Eu não conheço, não sei se o desembargador conhece, um Estado que seja democrático e que não tenha algum sistema de progressão de regime ou de colocação do sujeito de volta à liberdade de uma forma paulatina, de uma forma progressiva, para que ele se acostume novamente à liberdade. Você não pode fazer o sujeito cumprir 30 anos de pena e no dia seguinte botar ele na rua sem que ele tenha se acostumado àquilo. Então, a progressão é salutar. Né? Isso não se questiona que, tirando a opinião pública em geral, que não tem, né, conhecimentos jurídicos sobre essa matéria, eu não conheço quem defenda o contrário, que não deva haver progressão de regime. Agora, o que as pessoas criticam é que, por exemplo, com uma pena de 6 anos de homicídio, essa progressão acaba muitas vezes fazendo agora, eu queria jogar agora um outro abacaxi para o doutor Moinhos. Doutor Moinhos, a sociedade, de uma maneira geral, ela tem uma visão mais popular, né? Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e os nossos técnicos, eles têm uma visão que é uma visão mais pragmática, né? O senhor acha que o Código Penal ele tem que se adequar a essa vontade popular? Porque pela vontade popular a gente teria um código muito pesado. Não há dúvida que identificar o que é a vontade popular é algo dificílimo. Mas também não pode haver um desacerto, e aí está, esses fatos que são considerados tabus, questão de droga, questão da ampliação das hipóteses de aborto, enfim, são questões polêmicas que a sociedade vai discutir e não há dúvida que o legislador, e aí não é o operador do direito que participou da comissão, o próprio legislador, ele terá que auscultar a sociedade. Como é que ele vai valorar é outra coisa. Agora, não há dúvida nenhuma que, por exemplo, nós recebemos mais de 6 mil propostas da sociedade e muitas diziam respeito à castração química em crime sexual. Porque a sociedade como um todo não consegue admitir que um homem que saia maculando a integridade, a liberdade sexual de uma mulher, ou de um homem mesmo, enfim, ele continue apenas cumprindo uma pena. Isso é difícil. Agora, realmente, a nossa vez, isso não é democrático. O que nós temos que fazer é, valorando o que deseja a sociedade, mas usando a técnica do direito. Afinal de contas, somos estudantes, estudamos o direito, nos formamos em direito, somos especialistas, advogados, juízes, promotores, para fazer esse equilíbrio. Uma coisa é certa, eu particularmente entendo que a sociedade acerta muito no julgar. Quer dizer que, como promotor, eu obtive condenações e obtive absolvições. Hoje eu sou juiz, mas pode ser
Para mim, o júri acerta mais, por exemplo, que o próprio juiz, o togado, que está amarrado à lei. E o jurado não, ele julga o fato. Doutor Fernando, temos 1 minuto para o desafio. Menores de 18 anos, como é que essa questão ficou nessa não, discussão? Em relação a isso, não houve alteração. Permaneceu da mesma. Mas houve gente querendo mexer nisso, né? Sempre há, né? Sempre há. Como, e aí volto eu a dizer, como se a solução, se isso fosse solução para que os menores, né, entre 16 e 18 anos, deixassem de praticar determinadas condutas, porque ao invés de cumprir uma medida socioeducativa, passassem a cumprir pena em presídio. Gente, acho que para começar está muito bom, né? Nosso programa de hoje. Nós vamos voltar certamente com nossos 2 convidados aqui a tratar desse tema um pouquinho mais à frente. Mas Direito e Debate, infelizmente, fica por aqui, mas continua na internet. Você pode rever nosso programa no site da OAB aqui do Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, a doutora Fernanda Tortmann, ela que é presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB aqui do Rio de Janeiro, e o desembargador José Moinhos Pinheiro Filho. E a gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá.